Paz do Senhor, Umadense, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu vim aqui então hoje falar brevemente sobre os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos começar pelo capítulo 5, onde ele é marcado o início dele pela história de um casal chamado Ananias e Safira, onde conta que foi um casal que, por consequência do seu pecado, acabaram morrendo os dois. Então, como vocês já leram e puderam perceber ali, Ananias e Safira então venderam a propriedade e ficaram com uma parte e a outra parte deram então aos apóstolos, à igreja, e disseram que deram todo o valor da sua propriedade vendida. Então, aqui eu gostaria de compartilhar com vocês que, como nós podemos ver, o pecado de Ananias e Safira não foi ter ficado com uma parte do valor da venda. Não foi porque não existia nenhuma lei que exigia dos cristãos primitivos que vendessem suas propriedades e dessem todo o valor à igreja. Não existia. Então, tipo, assim, cada um dava o valor que sentia no coração. Então, o verdadeiro erro deles foi ter mentido ao Espírito Santo, que foi o mesmo que mentia a Deus. Eles quiseram enganar ao Deus. Então, este foi o verdadeiro pecado deles, porque eles poderiam fazer o que quisessem com a propriedade deles. Eles não eram obrigados a darem todo o valor da sua propriedade para a igreja. Mas o problema é que eles queriam ficar, talvez, com uma fama de casal bondoso e tudo mais, e acabaram mentindo, infelizmente. Acabaram mentindo, querendo mentir até mesmo para Deus, para o Espírito Santo. Então, eles tiveram como consequência do seu pecado a morte. E o capítulo 6, então, vai nos falar dos apóstolos escolhendo 7 auxiliares para ajudar na obra de Deus. E entre eles estavam, então, Filipe e Estevão. Estevão, ele era um homem muito abençoado por Deus, e por conta disso acabou que muitos homens se levantaram contra ele. Então, acabaram caluniando a pessoa dele, mentindo que ele blasfemiava contra Deus e tudo mais. E então prenderam e levaram Estevão para o conselho superior para se defender. Então, o capítulo 7 ele vai ser marcado pela defesa de Estevão no conselho, onde os contrários ao cristianismo então decidem levar ele para fora da cidade e matar Estevão apedrejado. Mas antes de morrer, então, Estevão pediu para Deus que os perdoasse e ainda teve uma visão do céu aberto e Cristo ao lado direito do Pai. E a Bíblia também nos relata que Estevão morreu com um semblante de anjo, um semblante tranquilo. E o capítulo 8, então, vai nos contar a história de um homem chamado Simão, que era um feiticeiro da cidade de Samaria. Ele já havia enganado várias pessoas daquela cidade. E ele, vendo, então, o quanto os apóstolos eram usados por Deus, ele tentou comprar o poder dos apóstolos, mas, então, Pedro o repreende grandemente. E também, no final do capítulo 8, nós vamos ver que Filipe batiza um eunuco da Etiópia. Esse eunuco ele conhecia Deus, mas ele não entendia sobre quem o profeta Isaías se referia no livro que estava lendo. Então Filipe explica que era Jesus e no caminho Filipe batiza ele. Então, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, um pouquinho de cada capítulo, bem resumidamente, para não ficar um vídeo muito cansativo para vocês, assistirem. E Deus abençoe, então, o resto da semana de vocês.